é possível a pessoa, ela criar um hábito de investir e entender que investir pode ser prazeroso. Porque para muitas pessoas o que é prazeroso é gastar, não é? Então eu pego meu dinheiro, gasto, nossa, aquela satisfação imediata, aquele prazer momentâneo, né, que tá atrelado a um monte de coisa. A gente falou, cara, vamos tentar inverter essa lógica, né? Então, como criar um hábito bom? Poxa, pegar, né, o salário quando entra como um gatilho, a rotina como investimento e você receber dividendos ou alguma boa notificação com uma recompensa e fazer isso até você de fato transformar isso num hábito para que você tenha um bom hábito e patrimônio lá na frente. O mundo dos investimentos, né, pra galera assim que investiria mensalmente uma grana, digamos, não tão significativa, né, uma parcela do salário, pessoa ali assalariada e tal, ela é contraintuitiva com os mecanismos motivacionais, tal qual concurseiros. Eu sempre digo que os concurseiros, eles fazem exatamente o que o sistema de recompensa não gosta, que é atribuir um esforço gigantesco para uma recompensa futura incerta, não sabe se vai passar no concurso, longe, concurso ano que vem, e talvez de fato não aconteça. O investimento muitas vezes é assim, e acho que por isso existe um gargalo muito grande em fazer a pessoa gostar de investir, porque a recompensa vai demorar, então vai demorar para começar aqueles dividendos ali ter um impacto significativo na vida da pessoa. Você está jogando contra o sistema motivacional da pessoa, diz para ela gastar aquele dinheiro no restaurante com a família, ou etc, ou comprar um videogame ou alguma coisa, mas guardar aquele dinheiro e deixar lá sem receber nenhuma recompensa momentânea. Então, cara, é de fato uma tarefa muito difícil. Eu sugiro que a recompensa não seja atrelada necessariamente ao ato do dividendo que virá depois, mas sim ao comportamento e o hábito a ser formado de investir. Quando eu comecei a investir, eu invisto meu dinheiro, 95% da minha renda é investido. O cara que caracterizou o sistema de recompensa humano, que é o sistema dopaminérgico, ele fez um estudo com macacos. Foi mais ou menos assim, Wolfram Schultz, o nome dele, um alemão. Até então se achava que dopamina era responsável por recompensa. Hoje a gente sabe que dopamina tem a ver com motivação, não recompensa. Motivação para buscar um objetivo e para fugir de um perigo. Então o fato de você investir pode ser atrelado tanto a você ter dividendo, como evitar ter problema quando apertar o calo e você não ter grana para resolver o problema. Primeiramente pode ser atrelado a esses dois lados. Mas o difícil de você fazer isso daqui é que às vezes você pode demorar para sentir esse prazer, né? E para criar o hábito é complexo, não é? É complexo, mas assim, porque os booms motivacionais que o ser humano tem, eles são teoricamente mais fortes quando é para fugir de um problema do que para receber uma recompensa. Então, mas aí, embora aconteça junto, né? Só que aí quando a gente fala do próximo passo da pessoa criar esse hábito, que é quando passou um pouco daquele movimento de motivação dela que tá lá em cima, aí é onde eu começo a ter um pouco dessa complexidade. Quando você investe, depende do seu perfil, e a maioria das pessoas, elas não tem um perfil para isso, e além do mais não tem nem conhecimento para isso, você monta um portfólio de investimentos. O capitalismo funciona dessa forma, onde você tem a capacidade produtiva crescendo, chega uma hora que depois você tem crise, e aí a pessoa que tem um bom portfólio vai ver o portfólio dela caindo, muitas vezes sem ter o conhecimento técnico e estar acostumada a isso, começa a olhar para a carteira e fica ansiosa. E aí aquilo que era para ser um hábito bom começa a gerar um negócio nela, ela para de olhar os investimentos dela. Agora a pessoa que investe olhando talvez para dividendos, fundos imobiliários, coisas que entram com uma certa frequência, elas têm coisas boas acontecendo o tempo todo, né? O que você acha que dá pra gente fazer para Cara, eu diria isso? Pro assessor tentar ver o perfil da pessoa, acho que isso é feito, né? Porque se você colocar pra um cara que é cagão uma carteira de uma maneira que oscila muito, você vai perder a pessoa. É a mesma coisa que chegar um cara na clínica que tem um perfil difícil de fazer as tarefas que você coloca pra ele e encher de tarefa, ele não vai vir na próxima consulta. Então acho que primeiro traçar o perfil comportamental, e é bem maneiro que tem formas elegantes de fazer isso. E naquele sujeito que é mais sensível a recompensas previsíveis, você oferecer aquele gotejamento previsível para sustentar ele ali. E aquele sujeito que é menos sensível a isso, ela sente mais medo com flutuações da carteira, talvez você não exponha ele a esse contexto. Ou faz uma puta de uma educação em cima, ensinando essa flutuação. Pessoas impulsivas, de uma maneira geral, tendem a formar melhores hábitos. O comportamento humano é muito maluco, porque eu vou falar várias vezes, depende. Vou te dar um exemplo. A pessoa nasce com o sistema de impulsividade dela mais acelerado. Na verdade, existe uma doença que deixa a pessoa mais impulsiva e reduz a capacidade dela de controlar os seus comportamentos. Essa doença se chama adolescência. Porque, de fato, o adolescente ele não tem o córtex pré-frontal maduro, e o córtex pré-frontal que faz tomar decisões. O córtex pré-frontal termina de amadurecer por volta dos 25 anos, em média. Até lá ele é mais impulsivo, ele é mais sensível à opinião dos pares,
e ele toma decisões mais rápidas. Isso pode ser bom ou ruim, cara. Pode ser bom porque fará você explorar diferentes tipos de estilo musical, comportamentos, vai viajar para outra cidade fazer faculdade, etc. Ou pode ser ruim porque você vai experimentar droga, depende do ambiente que você tá. Então, a pessoa impulsiva, quando tá num lugar que direciona o comportamento dela por um lado adaptativo, ela vai ser é uma Ferrari, cara. Se você botar pra esse lado, vai com uma bala. Mas se você botar pra esse, vai com uma bala também. Então, o meu desafio hoje, cara, por que não foram todos os meus alunos que ficaram milionários, digamos assim? O que a gente precisa fazer para inverter essa lógica? E é quando eu vejo que a maioria das pessoas que ensinam finanças hoje, elas não misturam isso com esse lado um pouco mais profundo, emocional, psicológico. Eu comecei a investir quando eu era aluno de doutorado com bolsista, que eu tinha bolsa. Até 2 anos e meio atrás eu tinha bolsa, eu ganhava 2.200 por mês. 2 anos atrás. Sério? Era a minha renda. Eu morava com um brother num apartamento. Você ganhava R$2.200 há 2 anos atrás? 4 anos atrás, 1.500. Morava numa kitnet. E comia todas as refeições no restaurante universitário. E eu investia nessa época, cara. Tive um amigo, Rafael Lara, um abraço pra ele. Trabalhava na XP na época, hoje tá na IQI. Ele falou que... Ele falou assim, cara, eu preciso que você invista R$50 por mês, mesmo ganhando 1.500. Por quê? Porque eu preciso que você crie o comportamento de investir, o hábito de investir. Esses R$50 por mês, talvez daqui 30 anos te ajude, não sei o quê, mas eu preciso que você crie o hábito de investir. Todo mês você vai ter que deixar de comer um hambúrguer para investir os seus R$50 e esse hábito vai ter que ser formado. E eu sempre fui uma pessoa movida a esse desafio de formar hábitos e criar, depois que eu comecei a ter essa vida mais regrada. E aquilo começou a ser meu goal, cara. E eu comecei a ficar feliz. E aí, acho que é isso, Thiago, que seria interessante setar na cabeça dos seus alunos, no sentido de, primeiro, educar eles. Tipo, cara, você tem que ter uma previsão de recompensa alinhada. Tipo, nesse estudo, inclusive, do Schultz, ele viu que a dopamina tem a ver com motivação para buscar uma recompensa. Quando a pessoa entra no seu curso, talvez ela entre pensando, vou começar a investir, vou ver minha carteira fazendo essa linhazinha aqui, não sei o quê. E essa é a predição de recompensa dessa pessoa. A dopamina dela explodiu porque ela ficou imaginando que aquilo ia acontecer. E quando a realidade chegou, uma carteira que oscila, a dopamina dela falou, eu pedi uma pizza gostosa, desse jeito aqui, imaginei ela chegando dessa forma e ela chegou de outro jeito. Não é o cenário que eu projetei, não é o que está acontecendo na realidade. E talvez isso não tenha ficado claro para o aluno na hora do curso, fazendo com que ele tenha o que a gente chama de erro de predição de recompensa. Você esperar essa realidade e ser essa. Esse delta aqui entre o que você esperava e o que aconteceu, a gente chama de frustração. E frustração faz as pessoas desistir do comportamento. É porque a gente precisa misturar essa dopamina com a solidificação do hábito. Então, às vezes, o cara ele tem essa motivação, mas não deu tempo de construir o hábito a ponto de transformar isso em algo verdadeiro lá na frente. É tipo o cara que acha que vai entrar na academia e vai ficar igual o Paulo Musa. Exato. Em 3 meses. Não vai ficar. Você tem que ter uma expectativa alinhada com o futuro próximo que vai acontecer, porque senão você frustra. Por exemplo, olha que experimento legal, cara, que o Schultz fez. Ele pegou um macaquinho, treinou e botou o macaquinho sentado numa cadeira. Ele botou uma mamadeira com suco lá na ponta, que vinha por uma barra de ferro escorregando, uma luz no teto e um botãozinho. E ele fincou uns eletrodos lá com cirurgia na área que libera dopamina no cérebro do animal.